o vídeo parte 4 da série O Fim do Capitalismo. Eu vou falar sobre a nova Revolução Industrial, ou quarta Revolução Industrial, como queiram. Nos 3 primeiros eu expliquei a crise estrutural do capitalismo. Vocês viram lá que eu falei sobre a terceira Revolução Industrial, que aumentou a capacidade tecnológica de produção, que fez diminuir a demanda, que ocasionou uma taxa de lucro menor na economia real, que fez os investimentos migrarem para o mercado financeiro, para o mercado de títulos públicos, que fez ocasionar bolhas intermitentes, né? Porque tem muito investimento nesse mercado financeiro. Eu citei o mercado de derivativos, expliquei como é um mercado de apostas de alto risco e que bilhões e bilhões são perdidos a cada crise, que são geradas cada vez com mais intensidade, né? A gente está próximo aí de uma nova crise financeira, porque a de 2008 não foi solucionada de fato, só foi amenizada, né? Mas enfim, a gente tem uma capacidade tecnológica de produção muito alta em comparação com a demanda. A gente tem um superendividamento empresarial no mundo inteiro, maior da história, maior endividamento público da história, maior endividamento familiar da história, uma dívida de 200 trilhões de dólares a nível mundial. No Brasil a dívida está em 70% só no setor público. A dívida empresarial no Brasil também é a maior da história, que vem crescendo cada vez mais. Porque com o consumo estagnado, o Estado passa a receber menos impostos. O que ele vai fazer? Vai pegar dinheiro emprestado cada vez mais para cobrir os seus rombos e vai se endividando até não conseguir pagar mais, até dar o calote, como aconteceu em países da América Latina na década de 80. Em outros casos ao redor do mundo também. E nesse cenário, se a gente já tem um consumo estagnado, se a gente já tem um Estado se endividando porque não consegue arrecadar muito, se a gente já tem empresários endividados, famílias endividadas, os próprios governos endividados, como eu falei, se a gente tem pouquíssimos investimentos na economia real, só 30% do total das reservas bancárias, como eu expliquei no vídeo parte 2, a gente tem bolhas cada vez mais intensas no mercado financeiro, estourando crises financeiras a cada 10 anos. Imaginem com a nova Revolução Industrial, porque ela vai diminuir ainda mais o consumo, ela vai causar um desemprego tecnológico substancial, estrutural cada vez maior e, consequentemente, vai reduzir a demanda, o consumo, os investimentos, os impostos do Estado, vai causar mais endividamento, né? Porque quanto menos as pessoas têm dinheiro para consumir, mais elas vão pegar emprestado dinheiro, tanto os empresários quanto as famílias quanto os governos, e a gente vai caminhar inevitavelmente para um cenário de barbárie total, né? Caso a solução não seja implementada. A solução eu vou falar em outro vídeo. Vejam, a nova Revolução Industrial ela se trata de um período de singularidade tecnológica. Por que singularidade? Porque é um período único na história. O Larry Page, o presidente do Google no Brasil, ele fala que essa quarta revolução ela pode automatizar até 90% do trabalho humano. Então vejam vocês, se a gente já está com consumo baixo, imagine com esse nível de desemprego tecnológico em potencial. E aí, respondendo os liberais, o Fórum Econômico Mundial, ele fala que até 2020, 7 milhões de empregos vão ser perdidos. Claro que vai criar um novo mercado aí, só que esse mercado ele vai gerar 2 milhões de empregos. Vejam a comparação, 7 milhões de empregos perdidos, 2 milhões de empregos gerados, ou seja, menos 5 milhões de empregos. Porque o número de vagas criadas vai ser menor do que o número de vagas tiradas, eliminadas. O número de contratações vai ser estruturalmente menor do que o número de demissões. Eles comparam essa Revolução Industrial com a primeira Revolução Industrial. Foi só um processo de mecanização do campo e surgimento da indústria. Essa nova evolução é a automatização de toda a economia, não é só de um setor e geração de um novo mercado, é de toda a economia. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês os 6 elementos dessa nova evolução industrial, que é a robótica avançada, as energias renováveis, principalmente solar e eólica, a internet de todas as coisas, a inteligência artificial, a fabricação aditiva e a nanotecnologia, cada vez mais avançada também. A robótica avançada. A gente não está falando de simples robôs nas linhas de produção, como foi com a terceira revolução industrial, nas fábricas, né? A gente está falando em robôs em toda a economia.
até mesmo robôs com certa criatividade. Em 2014, o número de robôs comprados foi 215 mil aproximadamente. Em 2019, a estimativa é que sejam 450 mil robôs comprados, ou seja, mais que o dobro em apenas 5 anos. E assim, exponencialmente, cada vez com maior intensidade. Os robôs vão sendo cada vez mais ampliados em toda a economia. A compra deles aumenta a cada ano, né? E a gente caminha para a automação crescente do trabalho, inevitavelmente. Tem robôs garçons na China, robôs em hotéis no Japão, robôs de todo tipo no trabalho doméstico, enfim. Tem uma série, até robô cabeleireiro já surgiu, para vocês terem uma ideia, robôs lavando louça, braços robóticos também no Japão, recolhendo a bagagem dos clientes dos hotéis. Então a gente tem uma generalização completa da robótica em toda a economia e com o auxílio de outras tecnologias cumprindo uma série de tarefas humanas de forma crescente. As fontes renováveis de energia, que são o segundo elemento que eu falei, principalmente a solar e a eólica. A energia solar, ela tem só um custo de compra, de instalação de painéis solares em casas, em empresas, em fábricas, em comércios, enfim. Uma vez instalada o painel solar, essa energia ela não tem custo nenhum. A conta de energia ela baixa para 95%. O único empecilho na última década para ela não ter crescido tanto foi o preço. Mas o preço ele caiu 58% nos últimos 5 anos, de 2012 para cá. Ou seja, com o aumento da produtividade, obviamente que o preço dessa tecnologia vai caindo. E não tem custo de captação, de produção, só tem o custo da instalação e de manutenção quando tiver defeito. Portanto, é completamente contrário ao capitalismo, porque não tem possibilidade de você gerar lucro. Né? Você instala um painel solar na sua casa e pronto, você gerou a energia ali. Não tem nenhuma empresa que precisa gerar energia para você. Não é possível você se apropriar dessa energia. Ela é naturalmente coletiva, ela permite a descentralização, ela permite a socialização, ela permite que todos sejam proprietários da sua própria energia. Por isso que ela é contrária às relações de produção, aos interesses dos capitalistas. Ela é contrária ao capitalismo em si, né? Porque ela abole a propriedade privada da energia, da produção de energia. Sobre a internet de todas as coisas, a gente está falando de uma coisa assim incrível. Da conexão de todos os objetos, não só dos computadores, dos celulares, via internet, mas de tudo. Tem um estudo que ele mostra que até 2020, 50 bilhões de objetos terão possibilidade de estarem conectados. Ou seja, a gente está falando de uma série de tarefas humanas que vão ser eliminadas, porque você vai poder conversar com os objetos a longa distância, a curta distância, enfim, para fazerem as funções que você mandar. Por exemplo, você vai poder conversar com o seu carro para estacionar ele onde você quiser, de forma autônoma, eliminando a função do manobrista. Você vai poder se comunicar com robôs domésticos para eles cumprirem determinadas tarefas quando você quiser, eliminando a possibilidade de alguém cuidando da sua casa. Você vai poder conversar com as lojas através do celular de forma sem precisar do atendente. Você pode conversar, por exemplo, com um sistema de estoque. E aí você só manda o que você precisa e o caminhão envia para sua casa. Tudo de forma inteligente, de forma autônoma. Os objetos se conectando, se comunicando entre si. Entre diversos outros exemplos que a gente pode estudar também dentro desse campo de possibilidades e de coisas que já existem. Enfim, é um cenário onde tudo se comunica, onde os objetos ganham vida, digamos assim, onde todo o processo produtivo, toda a cadeia produtiva, ela passa a se comunicar sem precisar de interferência humana, né? Sem precisar de tarefas humanas. Entendendo o conceito da internet de todas as coisas, a própria expressão já fala, você imagina uma série de possibilidades que podem surgir dentro desse campo. É algo assim espetacular, de fato.
e elimina naturalmente uma série de funções humanas, claro, com outras tecnologias em conjunto, não só a internet de todas as coisas. Por isso que a gente tem que abordar a nova revolução industrial na sua totalidade, não citando um ou outro elemento unicamente. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividi-lo em dois, sobre esse tema específico, a nova revolução industrial. Nesse eu falei sobre a robótica avançada, a internet de todas as coisas, as energias renováveis. No vídeo parte 2 sobre esse tema eu vou falar sobre a fabricação aditiva, popularmente conhecida como impressão 3D, né? Sobre a inteligência artificial, que é espetacular também, e sobre a nanotecnologia, que é fundamental entender, coisa de ficção científica, assim, espetacular também, impressionante. Sobretudo para quem é apaixonado por tecnologia, né? Enfim, compartilhem o vídeo nas redes sociais, curtam também, se inscrevam no canal para vocês receberem os próximos vídeos e espero que vocês tenham gostado. Participem também da nossa página lá do Lute Revolução. Acessem o nosso site coletivolute.org. Acessem a nossa loja também, que a gente vende camisas personalizadas, né, revolucionárias. loja.coletivolute.org. E é isso, espero que vocês venham gostando do tema em si, o fim do capitalismo. Vejo vocês no próximo.